Olá! Já pensou em entender uma obra daquelas, sem precisar ler nenhuma página? E se a gente pudesse decodificar a mensagem inteira só olhando para a capa? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje com Borderlands/La Fronteira. Então vamos lá, dá uma olhada nesta imagem. À primeira vista parece só uma capa de livro, né? Normal. Mas a verdade é que ela é muito, mas muito mais. Pensa nela como um guia simbólico, sabe? Um mapa mesmo, para a gente navegar pelos conceitos super complexos que moram dentro do livro. O que a gente vai fazer aqui é tipo uma investigação visual. A gente vai descascar essa capa, camada por camada, porque olha, cada elemento que está aí, as palavras, as texturas, as cores, nada foi por acaso. Foi tudo uma escolha pensada e juntas, essas escolhas contam uma história incrível sobre identidade, sobre conflito e, principalmente, sobre um novo jeito de existir no mundo. Bom, e essa nossa investigação começa pelo lugar mais óbvio, que são as palavras do título. Mas, apesar de óbvio, é aqui que talvez se esconda o maior significado de todos. A primeira coisa que chama a atenção, assim de cara, é que o título está em duas línguas, né? Borderlands, em inglês, e La Fronteira, em espanhol. Só isso já joga a gente num espaço que não é nem uma coisa nem outra. É um lugar que fica exatamente entre duas culturas, entre duas línguas. E o ponto principal aqui, o pulo do gato, não é só uma tradução para alcançar mais gente, sabe? Não é isso. É uma declaração. Uma declaração política e conceitual. Colocar os dois nomes ali, juntos, lado a lado, representa uma realidade que é híbrida. Uma realidade onde não se precisa escolher entre um ou outro. Os dois coexistem e ponto final. Tá, mas e aí, qual é a diferença? Pensa assim, uma fronteira, um border, é basicamente uma linha que divide. Simples, clara, uma linha que exclui. Agora uma borderland, ou seja, uma zona fronteiriça, isso é algo muito mais complexo. É como se fosse um terceiro espaço, sabe? Uma região inteira onde as culturas não só se encontram, mas também se chocam e, no fim, acabam se misturando. Então, resumindo, a capa já entrega tudo. O livro não é sobre uma linha desenhada no mapa. Ele é sobre a experiência de viver nesse lugar de transição. Um espaço que é tanto físico quanto psicológico e que foi todo moldado por uma fronteira que é artificial e que é bem dolorosa. Ok, então a gente já entendeu o lugar. Agora vamos focar em quem vive nesse lugar. E é o subtítulo que vai dar a próxima pista pra gente. Logo ali embaixo do título principal, a gente encontra o subtítulo La Nueva Mestiza. O que isso propõe? Bom, propõe um tipo totalmente novo de identidade. Uma pessoa que nasce justamente da experiência de viver nessa zona de fronteira. Mas para a gente sacar o que tem de novo aí, a gente precisa primeiro entender o termo histórico, né? Mestiça, tradicionalmente, é uma pessoa de ascendência mista, europeia e indígena. Mas o que a autora Gloria Anzaldúa faz é pegar esse termo e expandir ele de uma forma, assim, radical. A nova mestiça, então, não se define só pelo sangue, pela ascendência. A grande virada é que ela se define por uma consciência. É alguém que aprende a viver no meio da ambiguidade, da contradição. Sabe, aquela pessoa que não se encaixa perfeitamente em nenhuma cultura, que navega por várias identidades ao mesmo tempo, e é justamente a partir desse conflito que ela cria uma força, uma perspectiva que é totalmente única. É uma verdadeira evolução, tanto psicológica quanto cultural. Certo. Já olhamos para as palavras. Agora, vamos mudar o foco. Vamos tratar essa capa como se fosse uma pintura mesmo e analisar cada elemento visual como se fosse uma metáfora. Repara só na textura que está no fundo. Parece uma estopa, sabe? Um tecido bem rústico, algo grosseiro, com cara de terra. Essa escolha é genial, porque ela pega todos aqueles conceitos abstratos do livro e, joga eles na realidade física, na vida como ela é. Uma coisa que dá quase para sentir, para tocar. A mensagem é clara. Isso aqui não é teoria acadêmica. É algo real, visceral. E essas linhas tracejadas, elas poderiam ser só uma linha no mapa, claro. Mas o jeito que elas são grossas e irregulares, isso sugere muito mais. Elas parecem uma cicatriz, não parecem? Ou quem sabe os pontos de uma sutura, daquelas feitas às pressas para fechar uma ferida bem feia. A ideia é essa. A fronteira não é uma linha limpa. Ele é um corte. Isso leva a gente direto para a cor e para a tipografia. Repara como La Fronteira está num vermelho agressivo, quase como se fosse um carimbo batido com força em cima do marrom mais estável de Borderlands. Essa sobreposição bagunçada, caótica, ela é a representação visual perfeita do conflito, da imposição, da violência que existe na criação dessa fronteira.
E essa comparação aqui, olha, ilustra a ideia de um jeito brilhante. De um lado, à esquerda, a gente tem a capa, a realidade caótica, cheia de textura, a experiência dolorosa vivida na pele. Do outro lado, à direita, a página de rosto do livro, a representação limpinha, minimalista, aquela abstração que a gente vê nos mapas. O que a capa faz é mostrar pra gente a verdade que existe por trás dessa abstração toda. Então, beleza. O que tudo isso quer dizer quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça? O que essa capa, como um todo, está tentando comunicar pra gente? A mensagem central é que a zona fronteiriça é um lugar de dor, mas também de possibilidade. É como uma ferida aberta mesmo, onde o sangue de duas culturas diferentes se encontram, se misturam e, dessa mistura, nasce algo completamente novo e poderoso. No final das contas, essa capa não está aí só para vender um livro. Ela é um convite. Ela funciona como um portal preparando quem vai ler para uma jornada interna, uma jornada para dentro de uma nova forma de ver o mundo. É um convite para a gente abraçar a complexidade, a contradição e, enfim, a consciência das zonas fronteiriças. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Essa análise toda mostra que as fronteiras não estão só nos mapas, né? Elas podem ser culturais, de língua, psicológicas. A questão que a capa acaba jogando no nosso colo é: quais são as fronteiras que existem dentro de cada um de nós?